Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e você está assistindo mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos realizando este ano, um ano que a nossa igreja foi encorajada a ler a Bíblia inteira. Então, quem está lendo a Bíblia inteira, a hora que chega um novo livro para ler da Bíblia, corre para cá para assistir os nossos vídeos, porque nesses vídeos nós estamos explicando um pouquinho sobre o motivo de existência de cada livro, porque imaginamos e entendemos que cada autor escreveu esses livros, uma possível data de composição para quem escreveu, mas principalmente estamos gravando esses vídeos para te encorajar a ler a Bíblia, porque nós temos a profunda convicção de fé que a leitura bíblica pode mudar a sua vida, porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus. E então, antes de a gente começar o vídeo de hoje, não esqueça de curtir, porque quando você curte, você está avisando o YouTube de que esse vídeo vai ser bom para outras pessoas também, que você gostou, por isso que é um joinha, que você gostou e que outras pessoas vão gostar também. Se inscreva no nosso canal para você receber as notícias de vídeos e já vai pensando aí enquanto eu estou falando para 2 ou 3 pessoas que você pode encaminhar esse vídeo. O livro que a gente vai estudar hoje é um livro que ele já inicia com uma grande polêmica. Hoje a gente vai estudar o livro de Hebreus, e esse livro é um livro polêmico porque é um livro do Novo Testamento que nós não temos nenhuma evidência, nenhum indício de quem é o autor. Esse é um dos motivos pelos quais houve uma grande resistência para esse livro entrar no cânon, para ser um livro considerado um livro que deveria constar na Bíblia, um livro inspirado por Deus, porque não se sabe quem é o autor, então não tem como defender se ele tem o mínimo necessário, que seria alguém com autoridade apostólica para poder escrever. Muitos batalham sobre essa questão e defendem de que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas essa para mim, pelo menos, parece ser uma posição que não se sustenta, porque seria contraditório a todas as outras cartas que Paulo escreveu, porque Paulo sempre se identifica em suas cartas, além de que a forma de escrita, a forma de construção de pensamento é muito diferente do apóstolo Paulo. Outra coisa importante a se dizer sobre o autor é que, como o texto de Hebreus ele faz muitos apontamentos para o Antigo Testamento, é muito evidente de que o autor bíblico tinha um profundo conhecimento sobre a tradição judaica, sobre os costumes judaicos. Não que Paulo não tivesse, mas a forma como o autor de Hebreus fala do Antigo Testamento, ela é diferente da forma que o apóstolo Paulo fala e usa o Antigo Testamento. Alguns dizem que Hebreus foi escrito por Apolo, um homem que Paulo conheceu na cidade de Corinto, discipulou e que tinha muito conhecimento bíblico, veterotestamentário. Outros dizem que foi Barnabé, mas não se tem muitos argumentos para defender que foi eles que escreveram. Uma coisa que o texto de Hebreus diz, que talvez sinalizem para nós sobre um possível autor, nós encontramos em Hebreus capítulo 2, versículo 3, que diz que sobre a salvação, ela foi primeiro anunciada pelo Senhor e foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então quem escreveu o texto de Hebreus parece que foi um discípulo ou alguém que esteve muito próximo dos apóstolos que caminharam com Jesus. Isso descartaria o apóstolo Paulo com certeza. Então não vamos estender muito. Se o texto não se encarrega de dizer quem é o autor, nós não vamos trabalhar sobre especulações. Quando alguém te perguntar quem escreveu o texto de Hebreus, limite-se a dizer não sei, o texto não aponta, a gente perderia muito tempo em especulações. Outra coisa que a gente pode
pensar, assim como o texto não tem nem o autor e nem para quem está escrito, embora o texto, a carta já diga, né, que são para judeus, é um texto para judeus, e aí então a gente imagina que é um texto que está sendo escrito para encorajar os judeus a compreenderem melhor o ministério e obra de Jesus. A gente imagina que esse texto foi escrito por volta do ano 68 a 70 depois de Cristo, porque o texto, ele ainda fala dos sacrifícios como se o templo ainda existisse. Então, como o templo dos judeus foi destruído no ano 70, esse texto imagina-se que foi escrito antes da destruição do templo. Por que o autor escreveu esse texto? Quem quer que seja que tenha escrito o texto de Hebreus, certamente escreveu para apresentar aos judeus um relato de Jesus Cristo através do Antigo Testamento. É como se o autor de Hebreus desse para os seus leitores uma lente chamada Jesus Cristo, um óculos chamado Jesus, para que através de Jesus os judeus entendessem o Antigo Testamento. Para o autor de Hebreus, Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão do Antigo Testamento. Jesus é a forma com a qual nós entendemos todo o Antigo Testamento. Isso para os judeus, para quem o autor escreveu, né, para os hebreus, e para todos nós com certeza. Nós só conseguimos compreender o Antigo Testamento olhando por Jesus, olhando pela pessoa e obra de Jesus, porque o Antigo Testamento ele sinaliza, até o autor de Hebreus vai falar em algum momento, tudo que foi escrito, tudo que foi realizado, todos os símbolos do Antigo Testamento são apontamentos para Jesus, são sombras da realidade, que a realidade é Jesus. Tem um autor chamado Walter Martin, ele diz que o texto dos Hebreus foi escrito por um hebreu para outros hebreus, para lhes dizer que deixassem de agir como hebreus. O texto de Hebreus foi escrito por um hebreu para outros hebreus, para lhes ensinar a deixar de agirem como hebreus. Porque uma vez que em Jesus, uma vez rendido a Jesus, já não vale, a questão já não é mais sobre festas, sobre sacrifícios, sobre rituais, porque Jesus nos deu uma nova vida. Jesus nos deu um novo significado de fé, de esperança, de eternidade. Bom, se a gente está dizendo que o texto de Hebreus é uma forma de compreender o Antigo Testamento através de Jesus, eu diria que uma boa palavra para a gente resumir esse livro todo, como a gente tem feito, seria a palavra reinterpretação. O livro de Hebreus encoraja os seus leitores a reinterpretar o Antigo Testamento através de Jesus. E por isso, eu acho que a gente podia resumir o texto de Hebreus em um único versículo, Hebreus 4:14, onde nós lemos: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus ressignifica a nossa vida, nos ajuda a reinterpretar a vida e os acontecimentos históricos, a reler a vida para compreender a eternidade. Então, acho que esse seria um bom resumo. E por falar em resumo, estruturar esse texto não é uma tarefa muito simples. Eu dividi aqui em 3 sessões que pode nos ajudar a compreender um pouquinho a proposta do autor. O texto começa com uma evidente proposta de exaltar a pessoa de Jesus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 13, a gente vê o autor apresentando a superioridade de Jesus, que Jesus está acima de tudo e acima de todos. O autor já começa dizendo isso. Nas primeiras palavras do texto, ele diz que há muito tempo Deus falou
muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, ou seja, Deus falou pelos profetas, mas agora, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E aqui ele começa então a descrever que Jesus é superior aos profetas, que Jesus é superior aos anjos. Ele começa a falar sobre isso, sobre Jesus ser superior aos anjos, no capítulo 1, versículo 4, ele vai falando sobre isso, sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos, até o capítulo 2, versículo 18. Então Jesus é superior aos profetas, ele é mais que um profeta. Jesus é superior aos anjos. Há uma linha, inclusive, de pensamento teológico que diz que Jesus é o arcanjo Miguel, e o texto de Hebreus descarta de forma veemente isso. Jesus é superior, ele não é um anjo, ele é uma pessoa da Trindade, ele tem os mesmos atributos de Deus Pai e que o Espírito Santo. Então Jesus é superior a profeta, superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés, e aqui talvez foi um choque de realidade para os leitores dessa carta aos Hebreus, porque Moisés é uma figura marcante na história do judaísmo, mas o próprio Moisés disse que um dia surgiria alguém que seria maior que ele, e a este que surgiria o povo deveria dar ouvido, e este veio, que é Jesus. Jesus é maior que Moisés. A gente vê isso no capítulo 3 inteiro, descrevendo isso. Inclusive o título da minha Bíblia, aqui o subtítulo, aparece: Jesus é superior a Moisés. E no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13, Jesus nos é apresentado como maior que Josué, porque Josué, embora ele tenha conduzido o povo na travessia do Jordão e feito o povo adentrar na terra prometida, o povo não teve o descanso esperado, porque esse descanso a gente só encontra na pessoa e obra de Jesus. Depois de ter falado sobre a grandeza de Jesus, o autor de Hebreus vai falar sobre a grandeza do ministério de Jesus. Isso começa no capítulo 4, no versículo 14, e vai até o capítulo 10, versículo 18. Então agora o autor de Hebreus vai falar sobre a superioridade do ministério de Jesus e começa falando sobre o sacerdócio. Jesus é um sacerdote superior, maior, primeiro que Melquisedeque, que é um sacerdote que aparece em Gênesis, onde não existia ainda nem o sacerdócio levítico instituído por Deus, mas já existia um sacerdote de Deus, e o autor de Hebreus vai falar isso. Jesus então, ele é dessa linha sacerdotal, não a do sacerdócio levítico, mas do sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdote que surge na história. E até o mesmo autor de Salmos diz isso, né? É citado aqui no capítulo 5, versículo 6: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas mesmo sendo sacerdote desta ordem, o texto ainda nos apresenta que ele é superior ao próprio Melquisedeque. Ainda o texto vai continuar falando sobre o sacerdócio e vai apresentar Jesus como um sacerdote superior também a Arão, ao sacerdócio levítico, e isso vai então até o capítulo 7, versículo 28. E quando a gente entra no capítulo 8, Jesus ele nos é mostrado, o ministério de Jesus nos é mostrado maior do que o próprio sacerdócio de maneira geral, porque Jesus nos é apresentado como ministro de uma nova aliança. Se tem uma nova aliança, é porque havia uma anterior, uma antiga aliança, e essa nova aliança agora a substitui, e Jesus ele é o mediador dessa nova aliança, um novo compromisso com Deus, uma nova responsabilidade assumida para com Deus. E a aliança de Deus com os homens e dos homens com Deus, tendo Jesus como intermediário desta aliança, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, ao morrer pelos nossos pecados.
Jesus passa a ser o nosso mediador. Ele passa a nos representar diante de Deus e representar Deus para nós. Graças ao fato dele ter morrido por nossos pecados, ele se torna o nosso sacerdote, aquele que nos coloca em contato com Deus e aproxima a nossa relação com Deus. Nossos pecados romperam o nosso relacionamento com Deus, mas Jesus, sendo esse sacerdote de uma nova aliança, graças ao seu sangue e o perdão dos pecados, nos reconecta novamente com Deus. E o autor de Hebreus vai falar isso até o capítulo 10, versículo 18. Então, depois que o autor então de Hebreus apresenta Jesus como superior a grandes figuras do Antigo Testamento, e o ministério de Jesus sendo superior, maior do que os ministérios que nós conhecemos do Antigo Testamento, nós entramos num novo momento do texto, a partir do capítulo 10, versículo 19, que é uma exortação, que é um encorajamento, um desafio à perseverança. O texto nos dá a entender de que talvez os leitores desse texto estavam passando por algum tipo de provação, de perseguição, e não nos é surpresa isso, porque naquele período histórico todo seguidor de Jesus ele era perseguido, era desencorajado, desestimulado à fé, e talvez os hebreus, para quem o autor da carta aos Hebreus está escrevendo, estavam começando a se voltar para os rituais judaicos de observância de festas, de observância de rituais no templo, como se a fé em Jesus, exclusiva em Jesus, não fosse suficiente, ou se fosse necessário observar esses dias e festas como complemento à salvação e ainda para ser aceito pela sociedade. Então, a partir do capítulo 10, versículo 19, o autor de Hebreus encoraja, começa a estimular a perseverança, a manter-se firme na fé. Inclusive ele diz isso no capítulo 10, versículo 35, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E aí, para sustentar esse convite à perseverança, esse encorajamento à perseverança, o capítulo 11 inteiro da carta aos Hebreus vai nos mostrar mais uma vez agora figuras históricas: Abraão, Moisés, Davi, Josué, Gideão, Raabe, Baraque, Isaac, Jacó, enfim, diversas pessoas que perseveraram pela fé, que venceram pela fé, que suportaram dias difíceis pela fé. Sempre que você estiver passando por um momento difícil, Hebreus capítulo 11 é uma leitura fortemente recomendada para te encorajar, de saber que o que você está passando não é incomum e muitas outras pessoas passaram, e talvez o que haja em comum entre você e essas pessoas é que tudo que você está passando você pode vencer pela fé, assim como essas pessoas também venceram. Tempos difíceis, a fé nos sustenta. Tempos de decisões difíceis, a fé nos orienta. Hebreus capítulo 11 é uma boa lição sobre isso. E para sustentar esse pensamento de vencer pela fé, de suportar pela fé, de perseverar na fé, capítulo 12 começa com uma ilustração sobre corrida. O autor de Hebreus ele diz: uma vez que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que é o que ele tinha falado no capítulo anterior, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Há uma corrida que nos foi proposta, essa corrida rumo à eternidade, que tem como linha de chegada a eternidade. Corramos com perseverança essa corrida, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
E aí então o capítulo 12 inteiro vai desenvolver sobre isso, sobre a perseverança, o encorajamento a continuar essa corrida rumo à eternidade. E a gente vai caminhando para o final. No capítulo 13, aqui há uma série de orientações, principalmente a principal orientação do capítulo 13 diz respeito ao respeito, à honra, à obediência a líderes espirituais, a pessoas que Deus colocou em nossas vidas para nos orientar, para caminhar conosco, para nos conduzir nesta jornada. Não são pessoas que vão exercer domínio opressor e controle sobre nossas vidas, pelo contrário, são pessoas que vão nos encorajar e estimular a fé. E a essas pessoas nós devemos respeito, devemos honra e devemos obediência, porque são pessoas que Deus colocou em nossas vidas para evitar que nós venhamos a tropeçar no meio do caminho. Isso vai do capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17, e o texto encerra do capítulo 13, versículo 18 a 25, com uma série de recomendações e orientações finais. O texto de Hebreus é um texto difícil de ler, porque ele fala de uma realidade diferente da nossa, de uma cultura, de uma sociedade diferente da nossa, mas é um texto muito interessante para quem quer conhecer Jesus e entender sobre a pessoa e obra de Jesus, porque é tudo que o autor está falando e está remetendo a Jesus. Jesus é o centro do livro de Hebreus. Jesus é a coluna de sustentação do livro de Hebreus. Jesus a todo momento está sendo apontado e reverenciado pelo livro de Hebreus. E isso para nós deve ser já uma grande lição de tudo que nós cremos, tudo que nós pensamos, tudo que nós acreditamos tem que ter como base a pessoa e obra de Jesus, e o que não tiver Jesus no centro está completamente perdido. O livro de Hebreus nos ajuda a enxergar Jesus como nosso profeta, como nosso sacerdote, como nosso rei. Quando a gente tem essa visão do ministério, pessoa e obra de Jesus, nós conseguimos dar ouvidos à sua exortação, passamos a confiar única e exclusivamente no sacrifício que ele, Jesus, realizou na cruz pelos nossos pecados, e nós nos submetemos ao seu senhorio. A vontade de Jesus passa a ser prioridade para nós e não a nossa vontade. A superioridade de Cristo, no texto de Hebreus, ela deve estimular a nossa maturidade cristã. Uma vez que Jesus é quem disse ser, quem a palavra aponta para ele e diz que ele é, nós devemos desconfiar cada vez mais de nós mesmos, no nosso potencial, na nossa performance espiritual. Nós devemos confiar cada vez menos no que nós podemos fazer e confiar cada vez mais no que Jesus já fez, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que pudéssemos ter vida eterna. E uma vez confiando na salvação que Jesus nos proporcionou, que isso traga implicações diárias e práticas na forma como nós vivemos hoje. Esse é mais um vídeo da série Conheça Sua Bíblia, e fica aqui nosso encorajamento para que você conheça a sua Bíblia, porque quanto mais da Bíblia você conhecer, mais você conhecerá sobre o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe.